Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa aula de microscopia. Nessa próxima etapa da parte que me cabe nessa aula, eu começo falando para vocês sobre deconvolução, que é um procedimento computacional que tem como objetivo aperfeiçoar a qualidade das fotomicrografias que são produzidas por microscopia de fluorescência. E isso decorre do fato de que, como a gente pode ver aqui nessa figura à esquerda, o feixe de luz que é utilizado na microscopia de fluorescência, né, que é gerado por uma fonte de luz, ele é projetado pelo sistema de lentes, né, que compõem o microscópio até que ele alcance a amostra, e como a gente pode ver, essa irradiação da amostra ela acontece de forma difusa, ela não é delimitada espacialmente, né? Então a amostra geralmente ela é opaca, ela não é nem transparente nem translúcida, pode ser, né, mas geralmente ela é opaca. Então, como a gente pode ver, né, essa irradiação ela ocorre de forma difusa. Vários planos que compõem essa amostra vão ser irradiados. Isso vai levar à excitação das moléculas fluorescentes presentes em cada um desses planos. Então, por mais que a gente realize um ajuste focal otimizado, né, para que a imagem formada corresponda a apenas um plano dessa amostra que está sendo analisada, né, acaba acontecendo inevitavelmente a contaminação da formação da imagem com sinais fluorescentes, né, com aquela luz que é emitida pelas moléculas fluorescentes, né, isso acaba contaminando a imagem, como a gente pode ver nessa fotomicrografia aqui de um micro-organismo, né, que é de boa qualidade, né, a gente consegue visualizar várias estruturas bem delimitadas, né, cada uma marcada por um fluoróforo ou fluorocromo diferente, né, mas isso pode ser bastante melhorado através da realização do procedimento de deconvolução, que, como eu falei para vocês, é um procedimento computacional. Basicamente, a deconvolução consiste na utilização de algoritmos computacionais que consideram parâmetros diversos dos microscópios, sobretudo aqueles relacionados com a geometria das alterações de trajetória dos raios luminosos, né, que são causados pelas diversas lentes que vão compor esse microscópio, e baseado em métodos estatísticos, né, para modelagem da imagem, esses algoritmos eles conseguem remover da fotomicrografia esses sinais que não correspondem ao plano que está sendo considerado na análise, né, que foi definido pelo ajuste focal. Então, o resultado desse processo, como a gente pode ver, é uma fotomicrografia com uma qualidade muito melhorada, muito aumentada. A gente então agora consegue visualizar nas estruturas que estão sendo visualizadas, né, um maior grau de detalhamento, uma maior resolução. Então a deconvolução é uma técnica crítica muito importante, né, na realização de análises de estudos com microscopia de fluorescência. Que mais, gente? Esse é um procedimento digital, computacional, mas a microscopia de fluorescência evoluiu com diversos recursos e chegamos ao que nós temos hoje denominado de microscopia confocal, cujo princípio que eu vou demonstrar para vocês é o seguinte, né? Como eu tinha falado no slide anterior, na microscopia de fluorescência convencional, né, que a gente também chama de microscopia de campo amplo, né, wide fields, né, a irradiação da amostra acontece de forma difusa, né, vários planos simultaneamente sendo irradiados, sendo excitados pela fonte de luz, né, que vai causar o fenômeno da fluorescência. Na microscopia confocal, o grande advento, né, a invenção que levou a uma otimização do processo de formação da imagem de uma maneira mais detalhada, com uma maior resolução, foi a introdução, a criação de um sistema de filtragem espacial dos raios luminosos que compõem o feixe de luz, né, que é formado basicamente, né, por discos que contêm orifícios denominados pinholes. Então, aqui nesse esquema a gente pode ver, por exemplo, né, que a luz continua sendo produzida, gerada por uma fonte, ela então é projetada, né, e através, né, do conjunto de lentes, né, que estão presentes no cilindro que compõe os microscópios, né, mas elas passam então a serem filtradas de forma que no final somente um determinado plano dessa amostra vai receber esses raios, né? Então a geometria da trajetória desses raios, né,
que toda hora são colimados ou sofrem uma deflexão, né? Então, esse sistema de filtragem espacial, né, composto por esses discos com esses orifícios denominados pinholes, né, eles fazem com que a irradiação da amostra não aconteça mais daquela forma difusa, né, como na microscopia de campo amplo ou wide field, né, mas que o sistema de pinholes, né, e lentes realiza uma convergência da irradiação luminosa, né, para pontos bem delimitados, para planos bem definidos, né, que compõem a amostra, né. Então a gente consegue evitar que na formação da imagem, né, sejam recebidos sinais, né, que estejam aquém ou além do plano focal que foi definido para análise do material. Uma outra diferença... esqueci de falar, só um minutinho, né? Que eu cheguei no início dessa parte da aula a falar, né, que as fontes de luz nos microscópios de fluorescência convencionais, né, de campo amplo ou wide field, né, geralmente são lâmpadas de mercúrio ou xenônio, e mais recentemente, né, os sistemas eles possuem gerador de luz, né, baseado em LED. Já na microscopia confocal, um outro advento importante, além do sistema de filtragem espacial pelos pinholes, né, é a adoção de laser como fonte de excitação de radiação das moléculas fluorescentes. Então, o que esse laser nos traz de vantagem, né? Laser, como vocês sabem muito bem, né, é o acrônimo para amplificação de luz, né, por emissão estimulada de radiação. Então, essa luz, né, como a gente vai estar trabalhando apenas com um pequeno volume da amostra, né, e não com uma grande espessura, como no caso da microscopia de fluorescência convencional, né, de campo amplo, wide field, né, então é importante que o quantum de energia, a quantidade de fótons que vai estimular essas moléculas fluorescentes nesse plano bem delimitado pelo sistema de filtragem espacial, né, com os pinholes, né, que a quantidade de energia seja maior, né, do que o convencional, né, para poder a gente ter então a emissão de fluorescência e sinais suficientes, adequados para a formação da imagem. Além disso, os lasers eles possuem, ao contrário das fontes de luz em geral, um altíssimo grau de colimação do seu feixe. Isso acontece porque na estrutura do dispositivo que vai gerar o laser, no dispositivo de laser, né, há esse sistema, né, que proporciona, há um sistema que proporciona, né, esse alto grau de colimação, né, a superfície, né, dos cilindros, dos dutos, né, que realizam a projeção dessa luz, né, do laser, né, eles são reflexivos, são como espelhos, né, que fazem com que progressivamente ao longo do curso, né, da luz, né, a partir do seu gerador, né, até a saída do laser, né, esse feixe ele esteja devidamente colimado, assim, absolutamente colimado. Isso vai formar então um feixe retilíneo bastante com um grau de colimação altíssimo. Uma coisa bem interessante que eu trouxe para vocês é que esse grau de colimação é tamanho que há vários experimentos realizados em unidades espaciais que orbitam ao redor da Terra, né? Por exemplo, acho que a Apollo 11, né, foi pioneira nesses experimentos. Atualmente, a Estação Internacional Espacial realiza também experimentos com laser, né, em que eles emitem luz, né, emitem laser, né, a partir da sua estrutura, né, e esses lasers então são direcionados para alvos, para pontos específicos em estações de estudo na Terra, e observa-se que o grau de divergência, né, de dispersão dos raios luminosos que compõem esses lasers é mínimo, né? Então, por exemplo, um laser, um exemplo hipotético, assim, de um diâmetro de um calibre de, por exemplo, 1 centímetro, ele alcança o alvo a milhares de milhas de quilômetros na Terra, né, com uma divergência mínima, né? Então, aquele calibre de 1 centímetro ele vai sofrer um aumento mínimo, assim, praticamente nulo, né? De 1 vai passar a 3, 5 centímetros no máximo, né? O que confirma o altíssimo grau de colimação do laser em relação às fontes de luz convencionais. Que mais, pessoal? Aqui nessa imagem eu mostro para vocês o nosso sistema de microscopia confocal de varredura por laser. Vocês podem estar achando interessante aqui que em volta do microscópio a gente tem essa câmara, essa caixa transparente, acrílica. Como a gente trabalha na área de ciências da vida, às vezes a gente realiza estudos, análises com células vivas, com materiais vivos, né? Então essa caixa que é acrílica, transparente, né, ela funciona como uma incubadora, né, nas quais a gente consegue controlar as condições de temperatura, umidade, tensão de CO2, níveis de oxigênio, né,
para que a gente reproduza o ambiente interno do nosso organismo, né, o ambiente intracelular, para manter essas células vivas e assim estudar não apenas a sua estrutura, né, como também vários processos metabólicos que acontecem nas células. Então esse é o nosso sistema de microscopia confocal de varredura laser, né? Aqui vocês podem ver, aqui estou indicando com o mouse, né, as linhas, né, que vão suprir, né, esse ambiente fechado, né, com CO2, né, para poder a gente manter o nível, né, em 5%, que é a tensão fisiológica de CO2, né, para que a gente tenha um estado de oxidação e redução das moléculas compatível com o que acontece no ambiente intracelular, né, fisiológico. Deixa eu ver aqui, pessoal. Então é o microscópio. O cérebro, na verdade o coração do microscópio, que foi o que eu falei para vocês, né, que é aquele sistema que utiliza laser e os pinholes, né, para você fazer que a radiação aconteça num ponto de um plano muito bem definido, né? Ele fica, peraí, funciona, a animação funcionou. Aqui é uma outra foto mostrando, né? Fica nessa parte aqui do microscópio que eu estou indicando com o mouse, né? Esse aqui é o coração desse sistema de microscopia confocal de varredura laser, que vai conter as diversas linhas de laser com diferentes comprimentos de onda, né, compatíveis com uma gama muito grande de moléculas fluorescentes, de fluorocromos, como eu já expliquei para vocês na primeira parte da aula, né? E esse sistema, então, né, ele possui essas linhas de laser, ele realiza o escaneamento do material, né? Por isso que o nome da técnica é microscopia confocal de varredura por laser. Ele faz um escaneamento daquele ponto bem delimitado espacialmente do laser, né, por toda a estrutura da amostra e do material que está sendo analisado. Ele vai então também coletar os sinais, né, que são emitidos pelas moléculas fluorescentes, né? E uma coisa que é importante é que o pinhole, né, que eu havia demonstrado, deixa eu voltar aqui que vai ficar mais didático para vocês, né? Esse pinhole, só um minutinho, por gentileza. Tá aqui. Esse pinhole, ele na verdade ele não é único, né? Ele vai servir tanto para você direcionar, né, o feixe luminoso de excitação, como vai existir também um pinhole acoplado ao detector, né, no caso a câmera digital, né, para também só filtrar os sinais vindos daquele ponto do plano que você deseja estudar, né? Então é um sistema composto por sistema de filtragem espacial composto por vários pinholes, né, que vão atuar tanto no direcionamento do feixe de excitação, né, para um ponto de um plano específico da amostra, né, e na volta, né, para a formação da imagem. Ele vai ter um pinhole também, né, no detector, que vai fazer com que somente os sinais provindos daquele ponto da amostra de interesse, daquele plano, né, sejam filtrados, né, só eles cheguem para a formação da imagem. Então vamos avançar de novo, voltando para a continuação aqui dessa nossa parte da aula. Então está aqui, né, o scanning head, né, a cabeça de escaneamento. Então o resultado que nós vamos ter é esse, né? Aqui no lado esquerdo da imagem nós temos uma célula que foi imagiada por microscopia de fluorescência convencional. É uma imagem de qualidade, né? A gente consegue visualizar diferentes estruturas, né? Esses filamentos, como eu já falei algumas vezes para vocês na parte anterior da aula, né, eles formam um citoesqueleto celular, né, que confere forma à célula, possui também funções de transporte intracelular, vários outros elementos aqui importantes também para o metabolismo, para o funcionamento da célula. E no lado direito, né, através desse princípio, né, de filtragem espacial dos sinais luminosos, né, que vão compor a imagem, a gente tem uma imagem então com uma nitidez muito aperfeiçoada. Com isso a gente tem um grau de detalhamento melhor das estruturas, né, para que a gente possa analisá-las. Isso aí melhora também a resolução desse sistema de microscopia para a formação da imagem. Continuando, esse sistema de microscopia confocal, ele possibilita, além desse incremento da qualidade da imagem, né, e da resolução lateral, né, da resolução espacial lateral, ele proporciona também a realização de análises tridimensionais, análises em 3D, porque a gente consegue realizar imagens bidimensionais de vários planos diferentes de forma sequencial. A gente faz o que se chama de Z-Stack, né? A gente programa o sistema, né, para ele obter imagens bidimensionais, né, de um plano automaticamente, né? Após ele fazer a varredura, né, daquele plano por completo, né, ele passa para o plano seguinte de forma automatizada, né? E no final, né, ele vai obter várias imagens bidimensionais que o próprio sistema
de computação, né, da plataforma, ele vai então fazer uma reconstrução tridimensional a partir dessas imagens bidimensionais da estrutura que está sendo analisada, né, do material, e o resultado vai ser isso aqui, né? A gente vai poder então obter a estrutura tridimensional de forma bastante detalhada, né, de um determinado material, utilizando então a propriedade de fluorescência que o material pode ter de forma natural, né, ou seja, por autofluorescência, ou a gente pode incorporar moléculas fluorescentes, né, fluorocromos, fluoróforos, para então fazer a revelação dessas estruturas, né. Então a microscopia confocal foi um avanço tecnológico muito importante, né, na área de microscopia de fluorescência. Bem, chegamos então ao último tópico da minha colaboração para essa aula de microscopia, falando então de microscopia de super resolução, que foi uma técnica desenvolvida pelos cientistas Eric Bedzig, Stefan Hell e William Warner, e que lhes proporcionou ganhar o Prêmio Nobel de Química do ano de 2014, conferido pela Academia Real Sueca de Ciências, no que foi alcançado, né, por eles terem desenvolvido então a microscopia de fluorescência super resolvida, né, ou de super resolução, que permitiu dessa forma que nós ultrapassássemos os limites da microscopia óptica, ou microscopia de luz. Para que a gente possa entender melhor isso, eu vou revisar rapidamente com vocês o conceito de limite de resolução, que é a distância mínima entre dois pontos para que um determinado sistema de visualização possa detectá-los como duas entidades distintas. Nessas imagens aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui nessa primeira, temos duas estruturas que foram imagiadas por microscopia de fluorescência, que elas estão relativamente bem distantes, né? Então o sistema consegue detectá-las como duas entidades distintas. Nessa segunda imagem, essas duas estruturas já encontram-se no limiar, no limite de resolução, para que esse sistema de microscopia de fluorescência conseguisse detectá-las, distingui-las, resolvê-las, né, como dois elementos separados. E nesse terceiro exemplo aqui dessa imagem, aqui que eu estou indicando com o ponteiro do mouse, esse limite de resolução, essa distância mínima já não foi provido, né? Então a gente ainda não consegue enxergar alguma coisa de duas estruturas porque a gente tem em mente, né, tá na nossa memória, né, essas duas primeiras imagens, né? Então a gente ainda consegue ver alguma coisa, mas se não tivéssemos visto isso anteriormente, né, nós estaremos enxergando uma estrutura única, né? Então elas encontram-se separadas por uma distância menor que o limite de resolução, né, que seria a distância mínima para que esse sistema de microscopia conseguisse resolvê-las, ou seja, detectá-las como duas entidades distintas. Ainda em relação ao limite de resolução, nós temos que para o olho humano, o limite é de 0,1 milímetro, ou seja, nós conseguimos identificar duas estruturas desde que elas estejam separadas por essa distância mínima de 0,1 milímetro. Com o advento da microscopia de luz ou microscopia óptica, houve um aumento desse poder de resolução de 1000 vezes, né? Então de 0,1 milímetro, a gente, aqui, 0,1 milímetro, a gente passou então a ter a capacidade de resolver pontos separados por distâncias de 0,1 micrômetro, ou 100 nanômetros. Com a invenção, o advento da microscopia eletrônica de transmissão, tivemos então um aumento de mais 1000 vezes desse poder de resolução, ou seja, uma redução de 1000 vezes do limite de resolução, que passou a ser de 0,1 nanômetro, e com o advento da microscopia de super resolução, a microscopia óptica, né, teve esse ganho de poder de resolução, né, essa redução do limite de resolução, né, de forma que agora, usando-se luz, né, no caso fluorescência, né, a luz que vai ser emitida pelas moléculas fluorescentes, né, conseguimos imagiar estruturas na escala nanométrica, né. Antes, né, a gente só conseguia, pela microscopia de luz simples, né, imagiar estruturas com até 0,1 micrômetro. Agora a gente consegue trabalhar, né, ou visualizar estruturas na escala nanométrica, podendo chegar a valores bem reduzidos, né,
de 10 nanômetros, né? Nominalmente, os sistemas comerciais de microscopia de super resolução, eles definem um limite de resolução lateral de 20 nanômetros, né? Mas na prática já é possível observar que com determinadas condições otimizadas a gente consegue se aproximar de valores menores do que esses limites nominais que os sistemas comerciais informam, né, para os seus clientes. Então foi um avanço extraordinário para a microscopia de luz e a gente pode pensar, né, mas ela ainda continua com um poder de resolução inferior ao da microscopia eletrônica, mas nesse caso nós temos várias vantagens, como por exemplo a complexidade dos equipamentos menor do que a dos microscópios eletrônicos. A gente não precisa daqueles sistemas de produção de alto vácuo. É uma estrutura, como a gente vai poder ver em umas imagens que eu vou apresentar mais posteriormente, que são microscópios que têm uma estrutura mais simples. Além disso, a possibilidade de utilização de marcadores fluorescentes, né, faz com que nós possamos evidenciar estruturas de uma maneira diferenciada ao que poderíamos fazer por meio de microscopia eletrônica de transmissão, de varredura, né? Então, a gente ainda não tem o limite de resolução tão avançado quanto da microscopia eletrônica, né? Mas a gente tem essas vantagens que a microscopia óptica possibilita, né, para o estudo de elementos de células, tecidos, órgãos, né, para materiais biológicos, né? A gente tem essas vantagens de menor complexidade, maior facilidade de preparação, de processamento desse material e vantagens que nos permitem estudar processos metabólicos que acontecem nas células. Isso vai favorecer muito a biologia celular e molecular. Então, continuando, né, qual é o princípio da microscopia de superresolução? São várias, atualmente, né, técnicas de microscopia óptica de superresolução, sendo que, em geral, uma grande parte delas baseia-se na separação espacial dos sinais que são emitidos por cada pelas diferentes partes de uma estrutura, né? Cada componente da estrutura ela vai ser analisada de maneira individualizada, vai haver uma separação espacial da seguinte forma. Aqui nessa imagem à esquerda nós temos uma imagem de microscopia de fluorescência convencional, de campo amplo, white field, né? Então, como eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, né? A gente tem aqui, né, a amostra, né, seja por autofluorescência ou seja tratada com fluorocromos ou fluoróforos, emitindo fluorescência, né, que vai ser sobre um fundo negro, né, o que vai conferir alto contraste, né. Então a gente vê aqui esse processo clássico de formação da imagem por microscopia de fluorescência. No princípio, então, nessas técnicas de localização de molécula única, né, separadas temporalmente, né, a gente vai realizar, então, uma espécie de desligamento do processo de emissão de fluorescência pelas moléculas que estão sendo analisadas, né, em uma determinada estrutura, né. Então, o que acontece? A gente faz um desligamento, assim, a grosso modo, né, para que eu fale para vocês de uma maneira didática. Essas moléculas, então, após esse desligamento massivo de todas as moléculas, elas, depois de um tempo, né, voltam à sua condição natural, em que elas podem emitir fluorescência, né, por aqueles ciclos que eu falei para vocês, né, que elas são excitadas com luz de um comprimento de onda, vão para o estado excitado singlet, voltam para um estado basal emitindo uma fluorescência com uma cor diferente daquela da luz que foi utilizada, né. Então, né, após a gente apagar desligar todas essas moléculas, né, elas voltam ao estado natural, estado fundamental, mas isso acontece em diferentes velocidades, em taxas de recuperação, de restabelecimento, né, bastante diferentes para cada uma das moléculas. Elas não voltam juntas, né, então elas vão voltando aos poucos, né. Por exemplo, né, a cada femtosegundo, uma ou mais voltam, depois de alguns picosegundos outras, depois de nanosegundos outras, microsegundos, segundos, minutos, né? Então, isso acontece de forma estocástica, ou seja, ocorre aleatoriamente, né, em velocidades, em taxas que não são possíveis de você estimar, determinar, estabelecer nesse processo natural. Então, à medida que elas voltam, né, para a sua condição natural, né, elas podem então voltar a emitir fluorescência, e esses sinais de moléculas únicas são então coletados, registrados em fotografias, em fotomicrografias individuais, e no final, né,
todo esse conjunto de centenas, milhares de fotomicrografias, né, contendo a localização de moléculas únicas, né, eles vão ser utilizados para que algoritmos computacionais possam reconstruir uma imagem, que no caso é essa daqui, que está à direita, né, na extremidade direita aqui dessa ilustração, né, essa imagem aqui ela é formada então por centenas, milhares de fotomicrografias de registros de moléculas únicas, né, que são então utilizadas para a reconstrução de uma imagem em super resolução, né. Com isso vocês podem perceber a diferença de detalhamento da estrutura, né, de uma imagem de microscopia de super resolução em relação a uma imagem de fluorescência convencional de campo amplo wide field, né? Então esse é o princípio que permite que aquele limite de resolução, né, que anteriormente na microscopia óptica, né, no caso aqui dessa imagem da esquerda, era de 0,1 micrômetro, né, passe a patamares na escala, em intervalos de 10, 20 até 100 micrômetros. A gente consegue ampliar esse limite de resolução, aumentar o poder de resolução para poder resolver estruturas muito próximas uma das outras. Vocês vão entender melhor com exemplos que eu vou apresentar posteriormente nesse vídeo. E como é que fisicamente aconteceria esse processo de desligamento das moléculas fluorescentes? Então eu trago de volta para vocês aqui o diagrama de Jablonski. Novamente é uma versão simplificada, ele é muito mais complexo, é constituído por muito mais elementos, né, do que nós temos aqui nessa tela. Então, né, essa parte aqui foi o que eu já expliquei para vocês, né, na primeira parte da minha aula, né. As moléculas estão todas inicialmente, né, num estado basal ou fundamental S0, recebem a irradiação da luz, né, que vai então promover a excitação que vai levá-las para um estado singlet excitado. Elas perdem um pouco dessa energia por relaxamento vibracional, passando para um estágio ainda excitado, denominado S1, e a partir daí elas vão emitir essa energia residual, né, na forma de luz de fluorescência para voltar para o estado S0. Isso aqui acontece sempre de forma cíclica, né? S0, S1', S1, S0, S1', S1, S0. Então elas vão ficar ciclicamente emitindo pulsos de fluorescência que vão ser detectados pelo sistema de microscopia. No caso da microscopia de super resolução, né, no caso de várias técnicas, né, que compõem esse grande grupo de microscopia óptica super resolução, mais particularmente no caso do nosso sistema aqui do Imetro, né, que, como eu falei para vocês, é um sistema baseado na depleção de moléculas desse estado basal fundamental. Nós utilizamos lasers de alta potência, que eles vão fazer com que essas moléculas não alcancem só o estado singlet excitado, né, o S1', né, mas eles vão passar para dois estados, né, diferenciados, nos quais não há emissão de fluorescência, não ocorre o fenômeno de fluorescência, né? Então, por essa irradiação dessas moléculas fluorescentes, né, com lasers de alta potência, essas moléculas vão passar para um estado triplete, também denominado T1, ou para um estado dark, né? E em ambos não ocorre esse retorno para o estado basal, como acontece, né, com as moléculas que são irradiadas com luz, que contém um quantum de energia inferior, né? Então, após algum tempo, né, ocorre o retorno delas, mas sem emissão de luz, sem emissão de fluorescência, né, elas voltam para o estado basal e, como eu falei agora há pouco para vocês, né, esse retorno não acontece de forma massiva. As taxas de retorno, na velocidade para que elas restabeleçam a sua condição natural, para que elas voltem ao estado fundamental, ocorrem de maneiras completamente distintas, né? Os valores são completamente diferentes de uma molécula para outra. Esse processo naturalmente faz com que elas voltem, como eu falei para vocês, né, de forma estocástica, e voltando então ao estado fundamental, antes delas serem inativadas novamente pelos lasers, né, elas podem então, né, voltar a emitir fluorescência, né, dessa forma, como eu já expliquei, natural para vocês, né, recebendo luz, né, com uma baixa potência, sendo excitadas, emitindo, voltando, né? Então o princípio da técnica é esse, né? Você desligar todas as moléculas massivamente de uma vez, esperar que elas aos poucos, né, progressivamente, gradualmente retornem, né, algumas moléculas em cada instante, né, de um determinado período de tempo, né, e nesse instante até que elas sejam novamente neutralizadas, né, desligadas, né, elas podem emitir fluorescências e seus sinais vão ser captados
de forma individualizada, e com isso a gente consegue suplantar, né, sobrepor o limite de resolução clássico da microscopia óptica de apenas 0,1 micrômetro. Então, continuando, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora brevemente a nossa plataforma de microscopia de super resolução pela técnica de depleção do estado fundamental GSD. E como vocês já podem ver nessa imagem, a nossa plataforma é composta por diferentes módulos. Eu vou nesse vídeo descrever brevemente cada um deles para vocês, começando por esse na extremidade esquerda aqui da plataforma, né? Que é a cabine de lasers de alta potência, que, como eu expliquei para vocês na parte de fundamentos da técnica, é ela que é responsável por causar depleção de moléculas do estado fundamental ou basal, né? Para que então essas moléculas atinjam aquele estágio energético superior, né, que é denominado de estado apagado ou escuro, né, e a partir daí, né, ocorre o retorno individualizado das moléculas ao estado fundamental, né, para que então elas possam reiniciar os ciclos, né, de excitação e emissão fluorescente. Então, nessa cabine de lasers, nós temos 4 linhas que tem os seguintes comprimentos de onda. 488, né, no caso dessa linha aqui de cima, 532 nanômetros no caso dessa segunda linha. Na terceira, o comprimento de onda do laser é de 642 nanômetros. E por último, não tem identificação aqui do comprimento de onda, mas nessa parte de baixo nós temos uma linha de laser de 405 nanômetros, que é responsável por aquele processo que eu descrevi para vocês nos fundamentos teóricos de backpumping, que faz com que seja acelerado o processo de retorno das moléculas que estão no estado apagado ou escuro, né, para o estado fundamental. E esse recurso é importante quando a gente tem pouco sinal, né, sendo emitido pela amostra, ou seja, poucas moléculas retornam ao estado fundamental. Então, utilizando-se esse laser de 405 nanômetros, nós temos uma aceleração desse processo. Então, quando a coisa está acontecendo de forma muito lenta, né, e a gente está obtendo pouco sinal, a gente ativa esse laser, ajusta a sua potência, né, para poder a gente modular então, né, a velocidade de retorno das moléculas ao estado basal. Continuando, nós temos então à direita, né, da cabine de lasers o microscópio óptico propriamente dito. Como vocês podem ver, esse microscópio ele possui uma proteção nessa parte, né, que é muito importante para o operador, né, porque como a gente está trabalhando com lasers de alta potência, a gente tem que evitar a todo custo, né, que ocorra a incidência desse laser, né, sobre a retina do operador. Então esse sistema ele dispõe desse recurso de proteção. Vou mostrar para vocês aqui. O laser só pode ser ativado, né, para iniciar o processo de análise, né, quando esse sensor que é composto por duas partes, né, uma parte fica na extremidade, né, dessa metade da caixa de proteção, e a outra parte do sensor, né, fica nessa outra extremidade da segunda parte, né. Então, esse mecanismo de segurança, né, faz com que a operação do laser só seja possível no sistema. Ele só vai ser disponibilizado, né, quando a caixa de proteção estiver fechada e os dois componentes, as duas partes desse sensor de segurança, né, elas estão conectadas, né. Essa condição não sendo suprida, né, o sistema automaticamente bloqueia a ativação dos lasers, né, seja aqueles que eu descrevi para vocês, né, de 488 nanômetros, 532, 647, 405, né, eles só se tornam disponíveis para ativação, né, quando essa caixa de proteção é fechada, né, e o sensor detecta que houve um fechamento hermético. Esse microscópio ele é do tipo invertido e possui automatização de vários processos. Então, por exemplo, né, classicamente nos microscópios ópticos a gente precisa fazer manualmente a troca de lentes objetivas, troca de filtros e outros componentes. Nesse caso, esses recursos de automatização permitem que, por meio do software de controle do sistema do microscópio, a gente possa fazer tudo isso, todas as mudanças de parâmetros, alterações de componentes, né, sobretudo aqueles mecânicos e eletrônicos, de forma automatizada, né? Então, com software a gente controla tudo dessa maneira, né? E há também alguns botões, né, no corpo do microscópio de acesso rápido para você realizar esses processos dentro dessa característica, né, de automatização. E localizado sob o microscópio, né, sob a base dele, nós temos esse outro módulo que consiste em uma mesa estabilizadora, que é um componente muito importante pelo seguinte fato.
O processo de aquisição da imagem em superresolução, ele decorre em períodos de vários minutos, né? Isso varia dependendo da forma como você configura os parâmetros do processo de aquisição. Então, nesse intervalo de vários minutos, né, vibrações na estrutura do prédio, da sala, podem fazer com que ocorra a distorção da imagem, né, à medida que os vários frames vão sendo capturados, né, isso pode, qualquer desvio num determinado instante de obtenção de um frame, pode causar uma distorção na imagem, né, após a reconstrução da imagem em superresolução. Então, é muito importante que nós tenhamos esse dispositivo de estabilização do microscópio, que é a mesa estabilizadora, né, fabricada, no caso, por uma empresa alemã também chamada Table Stable. Além disso, né, desse módulo que é extremamente importante, essa mesa que vocês estão vendo de mármore, ela foi projetada também para absorção de vibração, né, para minimizar a ocorrência desse fenômeno, né? Ou seja, é uma forma adicional de você evitar a ocorrência do que eu falei, né, do drift, né, dos desvios laterais, que podem causar uma distorção da imagem. E também a platina, né, ou mesa do microscópio, ela também possui uma tecnologia de absorção de vibrações, né, que em conjunto, né, com a mesa na qual o microscópio posicionado, acondicionado, né, e a mesa estabilizadora, esse sistema de vários componentes, né, minimiza a ocorrência de distorção na imagem por vibrações que possam ocorrer na estrutura do prédio, né. Microvibrações, considerando-se que é uma técnica cujo limite de resolução é fabuloso, né, de cerca de 20 nanômetros de resolução lateral. Então é muito importante que esse sistema que é composto por esses três componentes, né, mesa estabilizadora, mesa apropriada, né, para condicionamento do microscópio e um stage com tecnologia de absorção de vibração, é importante para que a gente possa obter imagens de alta qualidade. E eu já estava até esquecendo, né, além desses dispositivos, além desses recursos físicos de prevenção de distorção da imagem por drift, o software que opera o sistema, ele também possui algoritmos que detectam diferenças de posicionamento de sinais, né, em diferentes frames, né, e também ocorre uma correção digital caso alguma coisa passe, né, por esse sistema que, apesar de ser muito eficiente, nesse sistema antivibracional, se alguma coisa passar em termos de drift, de deslocamento de uma das imagens, né, da sequência, né, e isso causa alguma distorção na imagem, o algoritmo do software que controla o sistema é capaz de detectar isso, né, e promover então a correção desse problema. Continuando, nós temos agora à direita do microscópio esse módulo que consiste em um sistema de focagem nanométrica. O que seria isso? Na operação dos microscópios ópticos convencionais, a gente realiza o ajuste do foco, ajuste focal, do plano focal, com os tradicionais parafusos macrométricos e micrométricos. A gente também os utiliza aqui, né? Mas não quando a gente realiza a modalidade de microscopia de superresolução, né? Mas nas técnicas mais simples de microscopia, de campo claro, de contraste diferencial. Então, para as técnicas simples, a gente continua utilizando, né, os parafusos macrométrico e micrométrico para realizar o ajuste do foco, do plano focal, mas para superresolução, considerando aquela resolução axial que eu falei para vocês, né, de 70 nanômetros. Para isso, a gente dispõe, então, desse sistema de focagem nanométrica, que consiste em um servomotor piezoelétrico que é capaz de proporcionar esse controle da altura, né, do posicionamento no eixo ortogonal vertical da platina, né, com essa precisão nanométrica. Então, variando a voltagem de operação desse servomotor, né, a gente consegue realizar esse ajuste de altura de movimentação ortogonal vertical da platina para poder a gente conseguir alcançar aquele limite de resolução axial de 70 nanômetros. Continuando então, à direita desse controlador de foco, né, na escala nanométrica, nós temos esse módulo que é a caixa controladora de componentes eletrônicos e mecânicos. Ela funciona como uma interface entre o computador, né, entre o software de operação com o qual você consegue operar completamente o sistema. Então, ela é a interface para controle do microscópio, né, de todos os seus componentes, né?
E logo acima dela, esse outro módulo corresponde à fonte externa de luz, baseada em LED, né, que é responsável pelos processos que eu descrevi para vocês nos fundamentos teóricos, né, de excitação, né, para que as moléculas fluorescentes então possam emitir luz com comprimento de onda menor e assim uma outra cor. E terminando, né, a gente vai ter, né, como eu já falei agora há pouco para vocês, né, só para poder fechar, né, o computador, né, com um software que permite a operação completa, né, do sistema, né, do microscópio e todos os componentes eletrônicos e mecânicos, né, da cabine de lasers, né, que vai ter aquelas 4 linhas que eu falei para vocês, né, de 488, 532, 647 e 405 nanômetros de comprimento de onda. Então, o software, na verdade, com ele você tem controle total da operação do sistema e ele também, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, permite, né, além do controle do microscópio e a aquisição das imagens, né, que você realize o processamento pós-aquisição e análise dessas imagens, né, para a extração de vários dados importantes, né. Por último, a gente vai ter aqui escondidinho atrás do microscópio esse último módulo, que é um módulo para armazenamento de dados conectado à rede. Vocês podem ver que ele possui várias baias, né? Em cada uma delas a gente tem HDs, né? Discos rígidos para armazenamento de dados de altíssima capacidade, são vários discos com capacidade de vários terabytes em cada um. E o resto, na verdade, são equipamentos comuns de laboratório, né? São 2 no-breaks, né? Como sistema, por exemplo, a gente tem um dedicado a cabines de lasers na outra ponta, né? Porque são lasers de alta potência, então eles demandam uma carga energética maior, né? E esse outro no-break aqui no caso do no-break está aqui, essa aqui é uma bateria extra, né? Ele serve para a gente manter de forma estável o funcionamento dos outros módulos, né? Então a gente tem um dedicado para cabines de lasers e um outro no-break que é utilizado para os demais componentes do sistema. Então, pessoal, tendo descrevido para vocês todos os módulos que compõem a nossa plataforma de microscopia de super resolução, eu vou realizar agora a inicialização do sistema, né? A gente começa pela cabine de lasers. Eu começo pelo laser de 405 nanômetros, depois eu vou para o de 488, de 532, o de 642. Eu preciso aguardar uns instantes para a inicialização dessas linhas de laser, para então realizar por meio dessas chavinhas o desbloqueio dos canais. Enquanto isso, né, enquanto essa luzinha aqui que está amarelinha, né, esse LED ele fica verde, né, eu vou inicializando os outros módulos. Vou começar com a câmera SCMOS. O switch dela, né, para ligar e desligar fica aqui atrás, na face traseira. Vou remover a proteção das lentes oculares. Vou inicializar também o sistema de controle de nanofocagem e também de automatização da movimentação do revólver de objetivas, né, para realizar aquisições no eixo Z ortogonal, né, na forma de Z-stack. O switch para ligar e desligar também fica atrás desse módulo. Iniciei. Que mais, pessoal? Vou inicializar também a nossa fonte de luz externa, que é responsável por tudo que eu já descrevi para vocês, né, em termos de excitação das moléculas fluorescentes, né? A gente inicializa essa fonte de luz externa. Vim aqui olhar, né, as luzes ainda estão amarelas, não posso ainda liberar os canais das linhas de laser. O computador eu eu coloquei inicializado há muitas semanas, né, porque eu realizo acesso remoto pela internet para poder trabalhar com processamento de imagens, né? Então, em home office eu acesso vários softwares e arquivos do computador para poder realizar processamento de fotomicrografias que eu já obtive, né? Então o computador já está ligado. Vou ligar só o monitor para a gente poder trabalhar direitinho. Vamos voltar agora à cabine de lasers. Olha, como vocês podem ver, o 2 já estão com uma indicação pelo LED verde, né, de que já estão inicializados, e assim eu posso realizar então a abertura dos canais das linhas, né, por meio dessa chavinha. O terceiro, esse de 488, sempre demora mais um pouquinho, né, mas pronto, ó, acabou de ficar verdinho, né, o LED mudou de cor, né. Eu vou então realizar a abertura do canal dessa linha de laser. Uma vez tendo inicializado completamente a cabine de laser, eu vou então inicializar a caixa controladora de componentes
mecânicos e eletrônicos do microscópio. Vocês vão ver aqui quando eu clicar aqui no botão, ó, o display vai então ser inicializado, como vocês podem ver, né? Acho que eu já havia falado para vocês que o fabricante desse sistema é a Leica, é um dos líderes mundiais em microscopia avançada, uma empresa alemã. Então, leva um certo tempo para inicializar o microscópio. Vou aproveitar então agora para inicializar a mesa estabilizadora. A gente aciona, né, o main switch, né, o botão principal, o power, né, para poder realizar a inicialização, e pressiono esse botão aqui que é para, pronto, acender o LED vermelho, que é para determinar que ela inicia o processo de amortecimento, né, de controle de vibração, sistema antivibracional. Então agora, como a gente pode ver, né, o display o microscópio já foi completamente inicializado. O display indica os valores dos parâmetros atuais. Por exemplo, o método de contrastação que está sendo utilizado nesse momento é o de fluorescência. Por exemplo, ó, se eu apertar aqui esse botão lateral de acesso rápido, ó, vocês veem que eu mudo ele de fluorescência para o modo de luz transmitida a campo claro, né? Esse TL vem de Transmitted Light e o B de Bright Field. Então, são vários os parâmetros. Eu posso, por exemplo, né, esse display, além de fornecer as informações sobre os parâmetros correntes, né, em uso, né, ele também serve para realizar várias operações. Por exemplo, nessa aba aqui, eu tenho acesso às lentes objetivas que estão instaladas. No caso, como vocês podem ver, a gente tem uma de 10, uma de 40, uma de 60 e há outros 3 slots que estão vazios, mas com essas 3 a gente já consegue a plena operação do sistema, né, com a de 10 vezes, 40 vezes e 160 vezes. Seleciono para onde a luz, a imagem magnificada projetada vai ser direcionada, né? Se para as lentes oculares, né, se para cá, ou se para as câmeras, né, que podem estar em 2 portas, né? Essa da esquerda, né, que é a porta onde se encontra a nossa câmera digital SCM-OS, né? Ou então uma segunda porta no qual a gente não tem nenhuma câmera instalada, né, que seria essa outra porta aqui, mas ela está inativa. Ó, apesar dela poder ser selecionada, mas se a imagem for projetada para lá, a gente não vai ter registro de sinal de forma alguma. Então são várias as possibilidades de controle dos parâmetros, são múltiplas mesmo. Se eu fosse descrever tudo para vocês aqui, seria 1 hora de vídeo só para isso. Então a gente já está com tudo inicializado, né? Cabine de lasers, câmera digital SCM-OS, sistema de controle automatizado da nanofocagem com um servomotor piezoelétrico, a caixa controladora de componentes do microscópio, mecânicos eletrônicos, a fonte externa de luz, o computador que possui um software que eu vou inicializar agora, né, que permite o controle total também do sistema, né? A gente pode fazer tudo por ele. Vamos lá então. Cadê aqui o negocinho? É esse aqui o programa, ó, LASEX. Ele só consegue ser devidamente inicializado se todos esses módulos que eu acabei de ligar estiverem funcionando. Basta a gente ter falhado na inicialização de um deles, né, que a gente vai receber com uma mensagem de erro, né, indicando que o programa não pode ser inicializado. A gente aguarda um tempo aqui para que isso aconteça. Enquanto o sistema é inicializado, né, eu aproveito para mostrar para vocês que as condições ambientais da sala devem ser rigorosamente controladas, né? Então a gente dispõe desse equipamento desumidificador. A gente precisa para a preservação do equipamento, né, e também para controle das condições de realização das análises dos ensaios, que a umidade oscila num intervalo bem definido entre 40% e 60% de umidade relativa do ar. A gente também dispõe de um condicionador de ar, né, que fica ligado o tempo inteiro, full time, 24 horas, 7 dias por semana, para a gente manter a temperatura da sala em um intervalo pré-definido, que é adequado tanto para a preservação do equipamento, né, como para controle dos processos relacionados à plataforma. Então aqui agora a gente já tem o software completamente inicializado. Deixa eu só fechar aqui a seção do TeamViewer, que eu uso para controlar de forma remota aqui o microscópio, o sistema. Como vocês podem ver, é uma interface com várias opções de configuração.
Eu vou, na verdade, posicionar agora a nossa amostra aqui dessa demonstração para vocês no microscópio. Vou realizar a configuração de todos esses parâmetros, por exemplo, né? Eu preciso definir para esse tipo de amostra, né? O tempo ótimo de abertura do diafragma da câmera digital, né, seria esse parâmetro exposure aqui, que é medido em milissegundos, o valor, né, do ganho eletrônico. Aqui, como eu falei para vocês, a gente consegue controlar a objetiva que vai ser utilizada, né, no momento que está selecionada de 160 vezes. Né? Então, são vários parâmetros. Além do que está sendo apresentado aqui nessa primeira tela, há várias abas, aqui como vocês estão vendo, né? Em cada elas você também terá múltiplas configurações a realizar. Então, se eu fosse demonstrar para vocês a operação completa, seria um tutorial de horas. Não é o propósito dessa nossa aula, né? Aqui eu vou apenas realizar uma simples demonstração de como é o processo de análise utilizando a plataforma de super resolução. Então, nesse momento, né, eu vou utilizar uma lâmina comercial para realização de treinamentos com os nossos sistemas de microscópios. Vou então pegar essa lâmina que contém uma amostra biológica e eu vou posicionar sobre a platina do nosso microscópio de super resolução. Ó, a gente faz uma fixação com essas presilhas que ficam no suporte sobre a platina. Como eu já havia comentado com vocês, né, eu vou trazer de volta o braço do condensador, né, para a posição de trabalho. E eu vou precisar, para que o sistema possa ser operado, né, fechar as duas metades, né, da câmara de proteção aos olhos, né, contra a emissão de laser. Nesse momento agora eu vou realizar vários procedimentos de configuração do sistema, focalização da amostra, né? Não vou mostrar para vocês, que senão só isso aí vai demandar horas de vídeo, né? E vou voltar então quando eu já tiver com a amostra já sendo imagiada, né, para a gente ver como funciona na prática, né, a visualização, a formação das imagens por microscopia de fluorescência e mais especialmente nesse caso, né, a produção de uma imagem, a formação de uma imagem em super resolução pela técnica de depleção do estado fundamental. Então, volto em alguns instantes. Então, pessoal, após a configuração de diferentes parâmetros e variáveis, eu comecei então o processo de imagiamento, de visualização da estrutura que eu estou analisando, que eu vou explicar com mais detalhes posteriormente, mas já adianto que são feixes vasculares de um vegetal, da raiz de um vegetal. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, as paredes desses feixes vasculares foi tratada com uma substância fluorescente que emite luz na cor verde, né, após ser excitada, né, irradiada com a nossa fonte de luz externa. Como vocês podem ver aqui nessa parte aqui, nessa área do software, o filtro que eu estou utilizando, né, como eu falei para vocês naquela parte dos fundamentos teóricos, né, eu estou utilizando aqui um conjunto de filtros, né, que permitem que somente os sinais com valores próximos ao comprimento de onda de 488 nanômetros, né, sejam utilizados para a formação da imagem. Todos os demais vão ser bloqueados, né? Então a gente tem a formação dessa imagem aqui com emissão de fluorescência verde. E agora eu vou realizar mais uma série de procedimentos. Aqui a gente já teria a imagem pronta para captura, né? Engraçado, aqui na filmagem pela câmera do microscópio, aparecem alguns pontos em que o brilho está estourado, né? Mas no computador eu estou vendo diferente. No computador, na verdade, os parâmetros de exposição, de tempo de abertura do diafragma da câmera, ganho eletrônico, foram todos otimizados. Aqui para mim, no computador está perfeito, mas aqui na câmera do celular acontecem essas inconsistências, essas irregularidades, esses pontos de imperfeição, né, como brilho estourado, né, estão aparecendo, mas no real aqui para mim não está, né, está tudo perfeito, né. Então agora eu vou, vocês estão vendo então a imagem, né, sendo obtida em tempo real, imaginamento sendo realizado em tempo real. Eu vou agora novamente interromper a filmagem para poder agora realizar toda a configuração para que a gente inicie o processo então de obtenção de geração da imagem em super resolução dessa mesma área da estrutura que está sendo estudada dessa amostra biológica. Então, voltaremos em mais alguns instantes, só um minutinho.
Então, pessoal, após ter realizado a irradiação da amostra do material, né, para que todas as moléculas fluorescentes fossem depletadas do estado fundamental ou basal, elas vão então retornando a esse estado nativo de forma estocástica, né, em taxas de velocidades diferentes, né, e como vocês podem ver, quando isso acontece, elas elas voltam até a capacidade de emitir fluorescência, então elas ficam, como vocês podem ver, piscando, né, é o blinking que se fala na literatura, né. Então, nesse momento, as suas posições, suas coordenadas na estrutura do material são computadas em imagens individualizadas, que ao final do processo serão todas reunidas e agregadas para a formação da imagem em super resolução, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Então, pessoal, na imagem à esquerda nós temos a fotomicrografia obtida por microscopia de fluorescência convencional, e na direita, né, nós temos a fotomicrografia obtida em super resolução. Como a gente pode observar, aqui, deixa eu ver se eu uso o mouse, né? Na esquerda eu fiz algumas medições da espessura das paredes desses feixes vasculares da raiz desse vegetal, e como a gente pode observar, as dimensões, né, as espessuras, né, elas variam em torno de 1 micrômetro aqui, ó, nessa aqui que é a mais espessa, né, dessa área aqui que foi analisada, né. Aqui nós já temos uma parte dela mais fina, né, em que a espessura ficou em 818 nanômetros, aqui já foi de 865, né. Então, isso ocorre por causa de fenômenos de difração de luz, né, que ocorrem na microscopia óptica de uma maneira geral, mas não ocorre na microscopia de super resolução, uma vez que a coleta dos sinais é feita de modo individualizado, né, para cada ponto que compõe a estrutura, né. Então, até acontece o fenômeno da difração de luz, mas como os sinais são registrados de forma individualizada, os algoritmos conseguem calcular o centro de massa para que a gente tenha então a localização precisa, né, com a pressão que eu já falei para vocês relacionadas à resolução lateral, né, de até 20 nanômetros, né. Então a gente pode ver, né, que a mesma estrutura, né, o mesmo material, aqui quando é feita a medição dessas paredes, né, na imagem super resolvida, né, de super resolução, os valores das espessuras caem bastante, né. Então aqui, né, por exemplo, né, nesse trecho aqui mais fino, nós temos que ele foi de 90,2 nanômetros, né, ao contrário lá do outro que chegava a 1000 nanômetros, né, 1 micrômetro, 800 e pouco, 865, né. Então, né, nesse trecho menor aqui ficou em 90,2, aqui em 160 nanômetros, nesse outro aqui em 116. Então, com isso a gente consegue comprovar para vocês que essa melhor resolução, né, a maior capacidade de resolver as estruturas do material, né, que está sendo analisado, né, nos proporciona uma capacidade de medição com uma acurácia de superioridade assim incontestável, né. Que mais? Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui é só um zoom aqui, uma aproximação da imagem, né, para poder a gente ver, né, o processo de medição, que, por exemplo, nesse segmento aqui da parede aqui do lado direito, né, ficou com uma distância, né, de lado a lado de 116 nanômetros, né. Vocês lembram que naquela imagem de fluorescência convencional, isso aí chegava na ordem do micrômetro, né, que ficou cerca de 10% do valor, né, que era observado quando você analisava a imagem somente de microscópio de fluorescência convencional. Aqui essa outra que era um trecho mais fininho, né, ficou com uma espessura com calibre de 90,2 nanômetros, né. No outro isso aí girava em torno de 800, 900, 1000 nanômetros. Então, com isso a gente consegue atestar essa capacidade muito aumentada, muito superior, né, de acurácia na medição das estruturas. Essas imagens foram obtidas previamente por mim. Na esquerda nós podemos visualizar uma célula de uma linhagem tumoral de câncer de mama, que foi marcada para análise da estrutura do seu citoesqueleto, né. O que vocês veem aqui são essas fibras, né, são microfilamentos de actina, que foram marcados com faloidina conjugada com um fluorocromo que emite fluorescência na faixa do vermelho. Essa área aqui, que está representada por essas linhas tracejadas, né, correspondem à área
que é considerada para a formação da imagem em super resolução. A dimensão máxima dessa área é de 18 por 18 micrômetros. Então, nessa imagem central nós temos então a representação dessa área, né, em super resolução. Vocês podem ver então, né, que a estrutura é muito mais refinada, né, para análise e para você ter um maior detalhamento do material. Isso permite, como vocês viram no exemplo anterior, né, a realização de medições com uma acurácia extremamente aumentada em relação ao que poderia ser feito com a microscopia óptica de modo geral e mais especificamente com a microscopia de fluorescência. A gente, por exemplo, aqui demonstra nesse filamento, na verdade não é bem o filamento de actina, ele possui um diâmetro médio, um calibre médio de 7 nanômetros, né? Mas nesse caso dessa estrutura ele ocorre na forma de feixes de microfilamentos de actina, né? Então esse feixe aqui, por exemplo, ele tinha um calibre nessa região, nesse segmento, né, de 43,7 nanômetros. Isso seria impossível você quantificar, você mensurar pelas técnicas tradicionais de microscopia óptica, né? Mas com o advento da microscopia de super resolução, isso é possível. Então nós alcançamos um novo patamar de capacidade de mensuração de estruturas. Nessa outra imagem prévia também, eu consegui realizar o imageamento de nanopartículas de ouro, o que antigamente era inimaginável para ser realizado com um microscópio óptico, né, já que, como eu já falei para vocês, o limite de resolução era de apenas 0,1 micrômetro ou 100 nanômetros. Então essas nanopartículas que têm um diâmetro médio no próximo a 40 nanômetros, elas antigamente eram impossíveis de serem imagiadas por um microscópio óptico, mas isso se tornou possível com o advento da microscopia de super resolução. São nanopartículas de ouro, né, que tem uma composição ajustada, otimizada para emissão de fluorescência com um rendimento quântico satisfatório, adequado. Aqui são as mesmas nanopartículas de ouro fluorescente, né? E aqui com essa aproximação na imagem a gente consegue realizar a mensuração do diâmetro, né? Como a gente pode ver aqui, né? Elas são em geral bastante uniformes, né? São um pouco polidispersas e tem um diâmetro médio, né, que fica na casa dos 40 nanômetros. Então com um equipamento muito mais simples do que um microscópio eletrônico de transmissão de varredura, né, de menor custo, né, não que ele seja barato, na verdade ele é bem caro, mas um custo bem inferior ao dos microscópios eletrônicos, com um processo de preparação do material mais simples, né, o fluxo de trabalho todo é mais prático, é mais simplificado. Não digo que não é trabalhoso, né, na verdade tudo é bastante trabalhoso, mas comparando com as técnicas de microscopia eletrônica é um avanço, né, em termos de praticidade. E a vantagem não seria só essa, né, de menor custo e praticidade, né, mas que com o uso de marcadores fluorescentes a gente consegue revelar componentes de estruturas, né, e processos dinâmicos, né, que não são possíveis quando você utiliza a microscopia eletrônica, né, tanto de transmissão como de varredura, né, que vão te proporcionar análise de questões mais estáticas, assim, não vai ter, aqui nesse caso a gente pode até analisar células vivas, né, então esse é o grande diferencial dessa técnica. Eu espero que vocês tenham se apaixonado por ela como eu sou, eu adoro trabalhar com ela diariamente. Então, pessoal, assim eu encerro a minha participação nessa aula de microscopia. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha sido bastante produtivo. Como eu falei num dos primeiros vídeos, contem conosco para realizar análises por microscopia dos materiais dos projetos de vocês, sob orientação do nosso grande colaborador, o professor Marcelo Prado. Nossas portas vão estar sempre abertas para vocês, aqui no Inmetro, em Xerém. E é isso, né? Fiquem com Deus, cuidem-se bem, um grande abraço e até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal.